Opa, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática. Cinemática é a parte da física, especificamente da mecânica, que estuda os movimentos sem se preocupar, sem levar em consideração o que causou esse movimento. A gente vai caracterizar aqui alguns tipos de movimentos. Esse primeiro momento é para a gente entender alguns conceitos bem simples, bem básicos, triviais sobre a cinemática. Na física, a velocidade é uma grandeza. Ela identifica o deslocamento de um corpo num determinado tempo. Assim, a velocidade média mede num intervalo de tempo a rapidez de deslocamento de um corpo. Vamos entender o movimento. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas e para isso nós vamos falar sobre ponto material, trajetória e referencial. É muito importante a gente estabelecer o que é o que para entender o estudo da cinemática. Ponto material. Quando é que eu tenho ponto material? Mas o que é um ponto material? O ponto material é quando você tem um corpo numa trajetória e as dimensões do corpo são irrelevantes. As dimensões do corpo são relevantes para o tamanho da trajetória. As dimensões do corpo para o fenômeno que está sendo estudado são irrelevantes, não fazem diferença. Traduzindo, se você tem um carro de 4 metros de comprimento, ele está vindo do Rio a São Paulo, ou de São Paulo a Rio, percorrendo 500 quilômetros. Cada quilômetro tem 1.000 metros, então ele está percorrendo 500 mil metros. Faz diferença o carro ter 4 metros de comprimento numa distância de tamanho de 500 quilômetros? Nenhuma, né? Ele vai ser um pontinho na trajetória. Ele vai ser um ponto material. Agora, se eu falo para você que o carro vai atravessar uma ponte, um caminhão vai atravessar uma ponte, ou um trem vai atravessar uma ponte, eu falo de um trem de 100 metros de comprimento, vai atravessar uma ponte de 200 metros. Nesse caso, ele pode ser considerado um ponto material ali no meio da trajetória? Não, né? Ele não pode ser considerado um ponto material. Nesse caso, o tamanho dele é relevante para o fenômeno que está sendo estudado. Nesse caso, vai fazer diferença o comprimento dele na trajetória. Vai fazer diferença o delta no deslocamento dele. Trajetória. A trajetória vai ser as posições sucessivas que esse corpo vai ocupar. A gente vai entender melhor um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso, mas é bem tranquilo. Referencial. Isso aí que pinta alguma dúvida na cabeça do povo, mas é fácil também. Vamos lá, se eu colocar uma caneta aqui na minha mão e te pergunto, essa caneta aqui paradinha na minha mão está em repouso ou está em movimento? Aí você vai responder logo de cara, está em repouso. Eu estou vendo ela paradinha na sua mão, ela não se mexe. Só que aí tem um problema. Para você estabelecer um referencial e falar se um corpo está em repouso ou em movimento, você precisa dizer em relação ao que ou em relação a quem. Então, voltando para a caneta que estava na minha mão e vocês classificaram como repouso, olha para cá, está em repouso. Você esquece que há muito tempo atrás você estudou lá e você viu que a Terra está sempre em movimento. Ela tem os movimentos de rotação e também tem o movimento de translação. Então você, a caneta, tudo que está aqui na mesa, a sala, você sentado aí, estão girando junto com a Terra em movimento de rotação e de translação. Então, se eu mudar o referencial da caneta, que estava em repouso na minha mão, ela pode estar em movimento em outro referencial. Então, em relação a mim, a caneta está em repouso. Mas para alguém que esteja lá na estação espacial, lá internacional, lá em cima, no espaço, tirando fotos aqui da Terra, se ele pudesse ver a caneta, ele veria a caneta em movimento, porque a Terra está em movimento. Entendeu esse conceito? Então vamos lá, um outro exemplo. Imagina que você está num ônibus a 80 km por hora. O ônibus está a 80 km por hora, hein? Aí eu pergunto para você, e você responde rápido. O ônibus está em repouso ou em movimento? Você diz que está em repouso, você diz que está em movimento. Nessa hora, tem que ter calma. Tem que adotar primeiro um referencial. Tipo, você está num ônibus.
Se você olha o passageiro da frente, você vê que ele está em repouso. Né? Claro, ele pode estar mexendo no celular, pode estar coçando a cabeça na sua frente. Mas em relação a você, a distância entre você e ele não muda. Então ele está em repouso em relação a você. Você está sentado do lado de um passageiro. Em relação a você, ele está em repouso. Se você é o motorista lá na frente, sempre na mesma posição dirigindo o ônibus, em relação a você, o motorista está em repouso. Se o motorista olhar para você, vai ver que você está em repouso em relação a ele. Agora, em relação ao asfalto, você está em movimento. Em relação ao ponto de ônibus, você está em movimento. Em relação ao poste na rua, em relação à árvore, você estará em movimento. Novamente, eu mudei referencial. Entenderam o conceito de referencial? Entendeu o que é um referencial? Bom, posição numa trajetória. Agora que você sabe bem o que é um ponto material e o que é um referencial, a gente pode falar sobre trajetória. Esse conceito a gente vai usar bastante quando for estudar a velocidade média, quando for estudar a equação horária do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Então vamos lá. Imagina que a gente tem aqui uma trajetória. Pode ser uma avenida. Nessa avenida tem um ônibus que passa aqui, que está representado aqui por essa esfera. A gente vai usar sempre esse mesmo desenho aqui. Ó. Pode ser um ônibus, um carro, uma moto, um atleta correndo, um avião. A gente vai sempre representar assim a reta e no lugar do automóvel vai ser uma esfera. Beleza? Então, esse é o corpo. O ônibus é o corpo. Nesse caso, o ônibus está em movimento na Avenida Jaco Pêssego. Nesse momento, ele está no quilômetro 15 da Avenida Jaco Pêssego. Então vamos pensar. Se ele está no quilômetro 15 da Avenida Jaco Pêssego, significa que ele já percorreu 15 quilômetros? Já percorreu, será? Será que ele andou 1 quilômetro na Avenida Hageb Schoff e entrou na Avenida Jaco Pêssego no quilômetro 15? Será que ele veio lá do Brás, percorreu 20 quilômetros e entrou na Avenida Jaco Pêssego no quilômetro 15? Bom, então, esse quilômetro 15 não é quantos quilômetros ele percorreu. Esse quilômetro 15 é a posição que ele se encontra nesse momento. Então, a gente escreve aqui que é a sua posição. Em alguns livros, a gente vai encontrar no lugar de posição, vai estar escrito espaço. Ok? Como aqui é o início da nossa trajetória, quilômetro 15, essa vai ser a nossa posição inicial, o nosso espaço inicial. A gente vai escrever aqui inicial. O quilômetro 15 não tem nada a ver com quantos quilômetros ele percorreu, beleza? Ele tem a ver com a sua posição inicial, o seu espaço inicial na sua trajetória. À medida que ele vai se deslocando da trajetória, um determinado momento, o tempo vai passando e ele vai estar aqui no quilômetro 25, por exemplo. Então, à medida que o tempo foi passando, ele chegou no quilômetro 25. Vamos supor que aqui sejam 9 horas e aqui sejam 11 horas. Então, às 9 horas, ele estava no quilômetro 15, que é a posição inicial dele, ou espaço inicial. Às 11 horas, ele está no quilômetro 25. Isso quer dizer que ele percorreu 25 quilômetros? Não, né? Ele entrou na Avenida Jaco Pêssego, no quilômetro 15, e do quilômetro 15 foi até o 25, então 25 menos 15, 10 quilômetros. Então, se ele percorreu 10 quilômetros, o quilômetro 25 não é quantos quilômetros ele percorreu, tá? O quilômetro 25 também é uma posição, também é um espaço. Mas aqui é o final da nossa trajetória. Na trajetória que a gente desenhou, o quilômetro 15 é o início e o quilômetro 25 é o final. Esse é o conceito de posição numa trajetória. Nós temos espaço inicial, posição inicial, que é 9 horas, né? Que é o quilômetro 15, né? Isso às 9 horas. Temos o espaço final e a posição final, que é o quilômetro 25, tá? Então, do quilômetro 15 até o quilômetro 25, nós temos aí um deslocamento, quer dizer, o pedaço que ele percorreu. Beleza? Nós temos também o tempo inicial, que é 9 horas,
e o tempo final, que é 11 horas. Tá? Então, o tempo gasto aí para fazer esse deslocamento de 10 km foram 2 horas. Ok? O que eu vou passar para vocês agora são algumas letras que servem para abreviar as palavras que a gente usou até agora. Essas letras elas vão servir para todos os exemplos que envolvam a posição de uma trajetória, a velocidade média, o movimento uniforme, que a gente vai ver mais para frente. Bom, espaço inicial em física nós vamos chamar sempre, não é só nesse exemplo, vamos chamar de S0. Então, o S0 será a nossa posição inicial ou espaço inicial. E na posição final, ou no espaço final, vamos chamar só de S, tá? Somente de S. No deslocamento, quer dizer, o quanto que ele andou, quanto que ele se deslocou, a gente vai chamar de ΔS. E aí nós vamos ter também o tempo inicial, que a gente vai chamar de T0, e o tempo final, quanto tempo que a gente gastou, o tempo final, T, só de T. E quanto ele andou das 9 até as 11 horas. Nós vamos chamar esse intervalo de tempo das 9 até as 11 horas, né, que dá 2 horas, nós vamos chamar de ΔT. E para finalizar, ΔT é o intervalo de tempo. Como a gente calcula o ΔT, a gente pega o tempo final, T, menos o tempo inicial, T0. No deslocamento é a mesma coisa, só que é o ΔS. A gente pega a posição final, que é S, menos a posição inicial, que é S0. Para calcular a velocidade média de um corpo numa trajetória em um determinado tempo gasto no percurso, utiliza-se a seguinte expressão: velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é a posição final menos a posição inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Para calcular também o deslocamento de um corpo, sabendo a velocidade média e o tempo, é só multiplicar cruzado. E para descobrir o tempo, sabendo a velocidade média e o deslocamento, também é só multiplicar cruzado. Aí a gente vai substituir os valores que a gente encontrar na questão, né? E a gente vai usar a seguinte expressão. Para descobrir a velocidade média, é só dividir o ΔS, né? o deslocamento, pelo tempo. Certo? Agora, se você quer encontrar o ΔT, né? o tempo que gastou, você vai ter o deslocamento, já vai ter, né? A questão já vai te fornecer o deslocamento e vai te fornecer a velocidade média. Então é só você dividir a ΔS pela velocidade média, tá? E se você quer descobrir também o deslocamento, o problema também vai te fornecer o tempo e já vai te fornecer também a velocidade média, tá? Então, para descobrir o ΔS, é só multiplicar ΔT vezes velocidade média. Essas aqui são variações da mesma fórmula, né? É a mesma fórmula, só é variada, né? A gente faz uma jogada para descobrir, para pegar o que importa, né? Tá? São variações da fórmula velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Bom, resolvendo aquele problema que a gente já analisou ele, né? Então nós temos aqui, ó, a fórmula velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS vai ser S menos S0. S é o final, né? É o espaço final. Então, nesse caso, o espaço final aqui é o quilômetro 25, né? Menos o S0, que é o quilômetro inicial, que é o quilômetro 15. Então, vai ser 25 menos 15. E o ΔT vai ser o tempo final, né, que é o T, menos o T0, que é o tempo inicial. Então, o tempo final eram 11 horas e o tempo inicial 9 horas. Então, vai ser 11 menos 9. Então, a velocidade média vai ficar 25 menos 15 sobre 11 menos 9,
Então, velocidade média vai dar 25 menos 15 é 10, 11 menos 9 é 2, vai dar 10 sobre 2. Dividindo 10 sobre 2 vai dar 5. Então, nossa resposta aqui vai ser 5 quilômetros, né? Porque a gente está trabalhando com duas grandezas. Quilômetros por hora, pelo tempo, né? Vai ser distância pelo tempo, vai ser 5 quilômetros por hora, tá? Agora, o nosso sistema internacional, né? O sistema internacional, a velocidade é dada em metros por segundo. Mas alguns problemas, eles vão estar em quilômetros por hora e outros metros por segundo. Então, tem uma formulazinha simples que a gente transforma metros por segundo em quilômetros por hora ou o contrário, né? Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, basta a gente multiplicar o valor por 3,6. Agora, se a gente quer descobrir metros por segundo, né? Então a gente vai dividir o valor por 3,6. Um exemplo, convertendo de quilômetros para metros, quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Nós temos aqui 90 quilômetros por hora. Então a gente quer saber quanto que é 25 metros por segundo, quanto que é metros por segundo, a gente divide por 3,6. 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Agora, convertendo de metros por segundo para quilômetros, nós vamos multiplicar por 3,6. Cai lá um exercício lá que está falando 20 metros por segundo. A gente quer esse aí, que a gente quer calcular, mas está perguntando em quilômetros quanto dá. Então a gente pega 20 metros por segundo e multiplica por 3,6. Tá? Que vai dar 72. Outra coisa que não está aqui, mas a gente pode, que é comum também, é a questão da hora. Uma hora, né, é um inteiro, uma hora. Meia hora é metade. Então seria metade de 1, né? Então meia hora seria 1 sobre 2, ou meio, ou 0,5. Tá? Então meia hora é 0,5. Uma hora e meia vai ser 1 mais 0,5, certo? Vai ser 3 sobre 2. Então, ou 0, ou 1,5, que é uma hora e meia também. 2 horas e meia, 2,5. Beleza? Então, meia hora é 0,5, uma hora e meia, 1,5, né? 3 horas e meia, 3,5 e assim por diante. Tá ok? Então é isso aí. Um abração. Vai ter uma lista de atividades agora para a gente praticar. Valeu? Um abraço.